Deus, vamos estar agora orando pelo pastor Eduardo, que estará ministrando a palavra de Deus no nosso coração nessa noite. Glórias a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Aleluia. Estenda as tuas mãos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Estamos agora na tua presença, Pai. Eu quero orar pela vida do teu filho, Senhor, para que ele seja, Senhor, usado por ti, com toda a autoridade e ousadia, Senhor, dada dos céus, e que o Senhor venha falar ao nosso coração. Vem, Senhor Deus, alimentar a tua igreja, vem manifestar o teu poder, Senhor, e nessa noite o nosso coração se alegre diante de ti com a tua palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio de ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com você nessa noite a palavra que Deus já compartilhou no meu coração durante esses dias. Se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 15. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 15. Todos acharam? Nós vamos ler o versículo de número 19. Diz a palavra do Senhor: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Podemos assentar? Graças a Deus. Aqui nesse capítulo aqui, nesse contexto, capítulo de número 15, Paulo ele vai discorrer, ele vai fundamentar e vai explicar à igreja de Corinto, aos membros daquela igreja, sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela época, a igreja de Corinto, ela recebeu muitos convertidos vindo do paganismo, homens vindo com os seus costumes, os seus ensinamentos, a sua idolatria. E aqui Paulo ele escreve especificamente para um grupo de pessoas ali na igreja, na Grécia, logicamente aos gregos. Os gregos eles eram muito adeptos da filosofia, e aqui Paulo escreve para aqueles que não criam na ressurreição de Cristo. Eles criam que o corpo ele era uma barreira para que a alma fosse liberta, para viver a imortalidade. E aí Paulo ele vem e escreve essa carta e vem discorrendo, fundamentando e falando sobre a ressurreição, comprovando a ressurreição do Cristo, do Messias, daquele que veio para salvar toda a humanidade. E aqui Paulo ele começa dizendo, se você for, depois você vai ter a oportunidade de ler todo esse capítulo. Paulo fala sobre o plano de redenção, o plano de salvação, e tudo isso está fundamentado na ressurreição de Jesus. Paulo ele começa a fundamentar, ele começa a dizer que Cristo ele ressuscitou realmente. Ele foi visto primeiro por Pedro, por Cefas, depois pelos 12. Depois Cristo ele apareceu a mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas testemunharam que Jesus havia ressurreto, estava ressurreto.
E aqui Paulo cita nesse capítulo que dentre aqueles que testemunharam, muitos, a maioria ainda estava vivo naquela época. Muitos ainda podiam testificar e comprovar a ressurreição. E depois desses aparecimentos, Cristo ele aparece a Tiago, diz Paulo, depois aos apóstolos, e depois finalmente aparece para ele próprio. Paulo era também um testemunho vivo que Cristo havia sido ressuscitado dentre os mortos. E aqui no versículo 14 ele começa a falar e argumentar, com os gregos, dizendo: se Cristo não ressuscitou, como vocês creem? Logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. A ressurreição é o fundamento da fé cristã. E Paulo começa a argumentar e diz: se vocês não creem que Cristo foi ressurreto, ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. A minha pregação é vã. E no 17 ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, não há perdão de pecados, porque Cristo então não venceu a morte. Cristo não venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. E aqui nesse capítulo 15 ele fundamenta isso e fala que Cristo venceu a morte, venceu os aguilhões da morte, e agora nós temos acesso à vida eterna. E ele começa a falar no final do capítulo sobre o corpo. O corpo ele vai ser modificado. O corpo ele vai ser um corpo que não é perecível. O corpo ele vai ser mudado, ele vai ser incorruptível. E Paulo começa a falar que nós vamos ressuscitar juntamente com o corpo, mas não esse corpo, o corpo incorruptível. E aqui no 19 que nós vemos, ele disse: nós esperamos em Cristo. Só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outra tradução diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo estava falando para eles: é só nesta vida que vocês esperam Cristo? A esperança de vocês está só nesta vida aqui? Vocês não vislumbram, vocês não creem, vocês não vão mais adiante, vocês não olham para as coisas eternas, para as coisas invisíveis aos nossos olhos, mas que se tornarão visíveis um dia. É só nessa terra que vocês esperam em Cristo? A esperança de vocês está aqui nessa terra. Em 2 Coríntios, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala algo parecido e diz o seguinte: que nós devemos atentar nas coisas que não se veem, e não nas que se veem, pois as que se veem são temporais, são passageiras, e as invisíveis, as coisas que não se veem, só vemos pela fé, contemplamos pela fé e cremos, elas são coisas eternas. Não são temporais, são eternas. E Deus colocou um tema no meu coração sobre essa palavra. E o tema é sobre investimento. Qual é o melhor investimento? Onde nós estamos aplicando os nossos investimentos? Nós temos tido retorno dos nossos investimentos? Onde temos mais investido? Nas coisas desta terra? Nas coisas temporais? Ou nós temos investido mais nas coisas invisíveis, nas coisas eternas, nas coisas que não vão perecer, nas coisas que vão permanecer? Aonde nós temos investido? Qual tipo de investidor nós somos? Que tipo de investidor? Nós investimos nas coisas aqui da terra só? Ou nós investimos nas coisas do céu?
Investimento, a palavra investimento significa aplicação de recursos, tempo, esforço, a fim de se obter algo. Quando alguém investe algo, qualquer que seja o investimento, ele está aplicando recursos, tempo, esforço, a fim de se obter algo, ao fim de ter um resultado, a fim de ter lucro. Todo investidor, ele espera retorno no futuro, principalmente. Ninguém investe em nada que não dê retorno. Nós não queremos investir em nada que nós não temos retorno. O que investe, o investidor, ele quer ter lucro, não é isso? Se nós formos olhar para o mercado financeiro, nós vemos que os investidores, eles aplicam o seu dinheiro esperando render, esperando obter lucros, e muitas vezes, a maioria das vezes, lucros acima do normal. Aquele que aplica, o seu recurso, o seu dinheiro em bolsa de valores, ele está aplicando, para ter um rendimento maior. Ele quer obter lucro. Tem pessoas aí aplicando em pirâmides financeiras para obter lucro. Eu até estava vendo uma reportagem, se eu não me engano, na semana passada, retrasada, que muitos haviam ali sido prejudicados, enganados, por essas pirâmides financeiras, que investiram, o seu dinheirinho, o seu recurso, a sua reserva, e infelizmente não obtiveram lucro, pelo contrário, obtiveram prejuízo, ficaram sem o seu dinheiro. Aquele que investe, ele quer ter lucro. Se você investe numa empresa, num algo próprio seu, você quer investir para que você tenha um lucro. Você investe em imóveis para que você tenha um lucro e além de segurança. Imóvel é considerado o melhor investimento, porque é um investimento sólido, um investimento que não perde valor, ele permanece. Então todos nós queremos investir em algo que nos traga retorno, que nos traga lucro. E o nosso investimento, irmãos, na maioria das vezes, ele é investido nas coisas temporais dessa terra. Nós investimos a maioria dos nossos recursos, do nosso tempo, para obtermos algo aqui nesta terra. Nós investimos no nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso tempo, os nossos planos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, sempre visando um benefício aqui nessa terra, a maioria das vezes. Alguns exemplos. Nós investimos em nós, a maioria das vezes. Eu coloquei, nós vamos ao salão de cabeleireiro, nós não, as mulheres, o salão de cabeleireiro. O homem não vai no salão de cabeleireiro, vai na barbearia, pastor? Vai na barbearia, ou então o barbeiro vem em casa, corta o nosso cabelo, rapa tudo, corta a barba e tal, e acabou. As mulheres gastam ali o seu dinheirinho no salão de cabeleireiro, no salão de estética, para investir nelas mesmas. É investimento nelas. E os maridos gostam desse investimento, As mulheres têm que investir. Um investimento que dá retorno. O marido fica contente, o marido fica feliz, não é isso? O namorado, o noivo fica feliz, quando a mulher investe nesse próprio. Eu acho que esse aqui é o único investimento aí que é favorável aqui. Você vai numa academia para você perder peso, para você ficar atlético, você está investindo em si próprio. Você vai ao médico ver como é que está a sua saúde, fazer um check-up, ele se preocupa, você está investindo em si próprio. Nós estudamos para investir em nós mesmos. Nós nos formamos pensando no futuro, no investimento, para termos algo que vai dar retorno para nós. Nós trabalhamos e compramos e pensamos em nós.
Pensamos no nosso conforto, compramos, né, o nosso carro, queremos ter, queremos obter. Tudo isso nós investimos nas coisas que perecem, nas coisas temporais. Nós investimos muito mais dos nossos recursos, do nosso esforço, do nosso tempo nas coisas aqui desta terra. Paulo, escrevendo a Filipenses, à igreja de Filipe, no capítulo 2, ele diz o seguinte: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. A maioria vive por aquilo que vê. A maioria anda visando, investindo nas coisas temporais, nas coisas dessa terra. Mas a palavra de Deus nessa noite, e o Senhor, através do seu Espírito, Ele quer que nós começamos a mudar o foco, a mudar a visão, a mudar a atitude, a mudar o nosso investimento. Ele não quer que você deixe de investir em todas essas coisas, de forma alguma. Deus não quer que você pare de investir, você pare de ir no cabeleireiro, você pare de ir na academia, você pare de ir no médico, né? Que você não compre seu imóvel, que você não compre seu carro. Deus não quer isso. Pelo contrário, Ele te capacita, Ele te abençoa para você trabalhar, e com o suor do teu rosto você vai prosperar e você vai adquirir. Mas Paulo disse para aquela igreja: vocês esperam em Cristo só aqui nessa terra? É só as coisas dessa terra que tem valor para vocês? É só as coisas que perecem que vocês dão valor? E as coisas eternas? E as coisas que vão ficar, que vão permanecer? Vocês estão olhando só para as coisas temporais, mas e as coisas do interesse de Deus? E as coisas do reino de Deus? E as coisas que Deus tem pressa em fazer no meio do seu povo, no meio da sua igreja? E as coisas que Deus tem pressa em fazer em prol do seu reino, para crescimento do seu reino, para largar as estacas, as tendas do seu reino, para que vidas que ainda não foram alcançadas por Ele venham ser alcançadas através de nós. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Deus não precisa de mim para fazer o que Ele quer, mas Ele conta comigo. Se não fosse dessa forma, Cristo não teria morrido pela sua igreja. Ele morreu pela sua igreja e ressuscitou, como o apóstolo Paulo aqui fundamenta nessa carta, que é para a igreja seja aquela que vai investir nas coisas eternas, investir nas coisas que permanecem. E como eu posso investir nas coisas eternas? Irmãos, tantas coisas nós podemos fazer, tantas coisas nós podemos aplicar à nossa vida, o nosso esforço, o nosso recurso, para que nós possamos visualizar as coisas eternas, contemplar as coisas eternas, fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós tenhamos que andar por fé e não por vista. Primeiro, quando nós investimos em nós, não só aqui nessa terra, como eu falei, nós estamos investindo nas coisas eternas. Quando eu me separo para Deus, eu me coloco nas mãos de Deus, eu estou contemplando, eu estou investindo, eu estou pegando o meu investimento, os meus recursos, o meu esforço, e estou investindo nas coisas eternas. Quando eu separo um tempo com Deus, em oração, em devocional, em meditação, eu estou investindo nas coisas eternas. Quando eu separo um tempo do meu dia para meditar nessa palavra, que é a boca de Deus, que é a palavra de Deus, que é o guia, que é a luz, eu estou investindo nas coisas eternas. Eu estou investindo em mim, para o meu bem.
Eu não deixei de investir nas coisas temporais, mas Deus quer que a nossa prioridade seja as coisas eternas, as coisas que vão permanecer. Como eu posso investir nas coisas eternas? Investindo no meu próximo. Primeiro, investindo em mim. Primeiro em mim. Buscando, se colocando nas mãos do Senhor, tendo relacionamento, tendo intimidade com Ele, crescendo em graça e conhecimento, em experiências, em unção, em vivência com Deus, e depois isso tem que ser colocado na horizontal, no meu próximo. Quando eu invisto nas coisas eternas, quando eu discipulo alguém, eu estou investindo nas coisas eternas. Quando você gasta o seu investimento, quando você põe o teu tempo, o teu recurso, o teu esforço para estar com alguém, você está investindo nas coisas eternas. Para ouvir alguém, você está investindo nas coisas eternas. Para aconselhar alguém, você está investindo nas coisas eternas. Para andar junto com alguém, você está investindo nas coisas eternas. Não investindo na vida do seu próximo também, mas também nas coisas eternas. Não é simplesmente algo, uma amizade, não. É algo eterno, é algo espiritual. Você está passando para aquela pessoa, você está andando com aquela pessoa, você está compartilhando, você está levando a carga daquela pessoa, como diz o apóstolo Paulo, levai a carga uns dos outros, o peso uns dos outros, ajudai uns aos outros. Quando nós caminhamos com alguém, nós estamos investindo nas coisas eternas. Quando eu prego a palavra, quando eu evangelizo, quando eu falo de Cristo, eu estou investindo nas coisas eternas. Quando eu choro com alguém, quando eu compartilho a dor daquela pessoa, oro por ela, me coloco no lugar dela, como instrui a palavra de Deus, com empatia, com altruísmo, eu estou investindo nas coisas eternas. Quando eu vou visitar alguém, com a intenção de ver como é que essa pessoa está, orar por ela, abençoar ela, ouvir ela, conversar com ela, eu estou investindo nas coisas eternas, nas coisas do reino, nas coisas que não perecem. Quando eu ajudo alguém, seja de forma material, financeira, quando eu tiro a pessoa do sufoco, eu compartilho aquilo que eu tenho um pouco com ela, eu estou investindo nas coisas eternas. Quando eu sou um homem de Deus, quando eu sou uma mulher de Deus, quando eu tenho um testemunho de Deus, eu estou investindo nas coisas eternas. Porque os outros vão olhar para mim e vão ver Cristo em mim, e vão dar valor a Ele, vão dar crédito à Sua palavra. Eu estou investindo nas coisas eternas. Quando eu amo os meus filhos, eu respeito a minha esposa, eu amo a minha família, eu estou investindo nas coisas eternas. Deus nos chamou para investir em vidas, irmãos. Primeiro na nossa vida, para que você possa ter o que dar para o seu próximo, para que você possa ter o que compartilhar com o seu próximo, para que você possa ser um instrumento de Deus, um instrumento de bênção, um instrumento que Deus vai usar para levantar aquela vida, para que essa vida seja salva em Cristo Jesus. Quando amamos, somos exemplo dos nossos filhos, nós estamos investindo nas coisas eternas, porque eles vão ver Cristo em nós, eles vão ver Cristo em nós, eles vão ver um Pai em nós, e Deus se apresenta como um Pai. Muitos não reconhecem Deus, têm dificuldade de aceitar Deus, a paternidade de Deus, porque tem ausência de paternidade. Não consegue ver no seu pai um exemplo.
conseguem ver no seu pai um homem pronto, carinhoso, amoroso, provedor, que supre todas as necessidades. Paulo em Filipenses capítulo 2, só que no 4, um pouco antes, ele diz o seguinte: não atente cada um só para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Não atente só para o que é seu. Não olhe somente para a tua necessidade. Não olhe somente para o teu problema, para a tua causa, por aquilo que você está passando. Cada um atente também para o que é dos outros, para o seu próximo, para a necessidade do seu próximo, para a necessidade daquele que está ao teu lado, da necessidade daquele que está ao teu alcance. Compartilhe com ele as coisas eternas. Compartilhe com o teu próximo, com tua mãe, com teu pai, com teu filho, com teu irmão, com teu amigo, com teu colega de trabalho. Compartilhe. Cada um não atende somente para o que é seu. Muitas vezes nós olhamos só para o nosso umbigo, só para a nossa necessidade. Senhor, eu quero, eu preciso, olha a minha condição. Senhor, tem misericórdia. Ficamos embaraçados com as coisas dessa vida. Paulo diz: aquele que milita, aquele que investe nas coisas eternas, não se embaraça com as coisas dessa vida. Muitas vezes nos encontramos embaraçados, caídos. Mas Deus, Ele quer que você mude o teu olhar nessa noite, o teu foco, o teu pensamento, a tua visão nessa noite, e comece a contemplar, a olhar para as coisas eternas, não somente para as coisas que perecem desta vida. Quantas coisas nos embaraçam nessa vida aqui. Quantas coisas querem nos prender, quantas coisas querem barrar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Quantas vezes nós começamos a marchar em direção ao alvo, a contemplar e viver e investir nas coisas eternas, e muitas vezes nós nos deparamos embaraçados com coisas tão pequenas. Embaraçados com as coisas dessa vida, olhando para as coisas temporais, investindo aqui. E Deus tem algo maior para nós. Deus quer fazer algo maior em mim, em você, na sua igreja, na sua família. Deus quer fazer algo maior. Não fique se embaraçando com coisinhas pequenas, irmãos, com coisas que não vão levar a nada. Pelo contrário, coisas que vão tentar barrar, destruir a tua comunhão com Deus, a tua visão espiritual. Deus precisa de investidores. Deus precisa de investidores. Ele espera e anseia que você seja o maior investidor no reino dele. O investidor, ele espera retorno. Ele investe e espera retorno. Deus investiu em nós e Ele espera retorno de cada um de nós. E qual é o retorno que nós podemos e temos que dar a Ele? É a nossa vida se colocando para ser instrumentos de bênção para outros. Primeiro para nós. Primeiro ter essa noção que as coisas eternas, essa que nós esperamos. Não fique esperando somente as coisas dessa vida, irmão. Saia do teu embaraço. Deus fala para você: saia do teu embaraço, daquilo que você está vivendo. Saia do embaraço e comece a contemplar, a viver, a olhar para as coisas eternas. Não espere, não tenha esperança somente nas coisas dessa vida. Espere algo muito maior que Deus tem preparado e reservado para você e para a sua igreja. Invista em você e depois no seu próximo. O investidor,
ele, como eu disse, ele quer ter retorno. E Deus, ele é o maior investidor que já houve sobre a face da terra. Deus é o maior exemplo de investimento. Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para investir na minha e na tua vida. Ele deu o que ele havia de mais precioso. O mais precioso que nós podemos ter é um filho. Nós amamos o nosso filho. Ele faz parte de nós. Ele é o nosso sangue. Nós amamos os nossos filhos. E Deus deu o seu próprio Filho, aquele que ele havia de mais precioso, para investir na humanidade, para investir no homem, para investir naquele que estava perdido, eu e você, mortos em nossos delitos e pecados. Deus pega o seu maior investimento e investe em nós, e nós somos o resultado do maior investimento de Deus, que foi Jesus Cristo de Nazaré, o seu próprio Filho que foi enviado aqui na face da terra. Deus investe em nós, Deus investiu em nós, e Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje, e Ele sabe que nós temos a capacidade de dar retorno ao seu investimento. Deus investiu em você. Deus investiu a própria vida em você. Deus deu a sua própria vida, a vida do seu Filho por nós. Ele diz: filho, filha, contemple as coisas do céu. Contemple, invista nas coisas eternas, filho. Jesus certa feita disse: não ajunteis tesouro aqui na terra, ajunte tesouro lá no céu. Lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, lá está seguro o teu investimento. Invista no reino, invista no reino de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Tema da mensagem: qual é o melhor investimento? Qual é o melhor investimento? Investir nas coisas temporais ou nas coisas eternas? Com certeza nas coisas que não perecem, nas coisas eternas. Porque aquele que investe só aqui nessa terra, ele pode ter prejuízos, ele pode perder tudo que ele tem, e até se suicidar, se matar por causa disso, acabar com a sua vida e com a dos outros, porque ele fez o investimento aqui nessa terra, esperou aqui nessa terra, coisas dessa terra que a terra não pode dar, porque a terra é perecível. Mas o melhor investimento é investir no reino de Deus, é investir nas coisas eternas. É o investimento mais seguro que tem, porque a palavra de Deus, ela nos garante, e a palavra de Deus, ela é verdade para nós. Ela nos garante que tudo que nós investimos aqui, pensando nos céus, vivendo na terra, mas investindo no céu, tudo que nós fizermos, nós vamos receber lá no céu a coroa da vida, o galardão, a qual está reservado para aquele que anda na terra, mas tem a visão no céu. Aquele que vê as coisas temporais, investe nas coisas temporais, mas mais ainda, investe nas coisas eternas. Amém? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Graças a Deus. Se esperamos em Cristo,
Porque aquele que espera só nas coisas dessa terra vai perecer, vai se frustrar, tudo vai passar. Mas aquele que espera em Cristo, não somente nessa terra, mas na era vindoura, na vida eterna, nos céus, aleluia, com certeza está investindo no lugar certo, no melhor lugar, da forma certa, está investindo, colocando o seu esforço, o seu recurso, o seu tempo na coisa e nas coisas que não vão perecer, mas são coisas que vão permanecer para todo sempre, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede, de podermos estar aqui reunidos, ó Pai, juntos, adorando, glorificando, bendizendo o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Pai querido, que possamos, Senhor, ser investidores do Teu reino, Senhor. Ser investidores, ó Pai querido, nas coisas eternas, nas coisas que permanecem, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos desembaraçar, Senhor, com as coisas dessa terra, Pai. Para que os nossos olhos, o nosso alvo, o nosso intento, o nosso propósito esteja voltado, Senhor, para Ti, para o Teu reino, para os céus, para o alto, Deus. Porque é aí que nós vamos morar, Senhor. O resultado do nosso investimento é os céus, Pai. O resultado do Teu investimento em nós, ó Pai, é os céus. Senhor, que possamos retribuir, Senhor, uma pequena parte de todo o investimento que o Senhor fez em nós, ó Pai, através da morte sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos leva, Senhor, a sermos investidores do reino, Pai. Senhor, que possamos investir, Senhor, no nosso próximo, Senhor, testemunhando, testificando de Ti, Senhor, e investindo nas coisas eternas, Pai. Muito obrigado, nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.